Fala galera, tudo bem? Sou o professor Josimar Machado e vamos agora para a segunda aula. Mas antes de irmos para a segunda, nós precisamos fazer o quê? Uma revisão lá da primeira. Pelo menos para darmos uma continuidade, né? Senão ficam perdidos um pouco, então a ideia é facilitar. Tentarei deixar ele um pouco mais reduzido para vocês conseguirem pegar mais informações ainda. Beleza? Então, segue junto. Então vamos aqui, ó. Vamos perceber nesta aqui. Nós temos aqui os pronomes. Os pronomes já até defini aqui já direto. Pronome na primeira, segunda e terceira pessoa. Aí no plural, primeira, segunda e terceira pessoa. Lembram lá que na terceira pessoa do singular era o que modificava? Aqui o exemplo. Ó. Conforme a terminação do verbo, o acréscimo de S, ES, ou se no caso for a terminação com Y e for antes uma consoante, vou tirar o Y e colocar o IES. Então, nós temos os pronomes aqui. Veja. I, we, you, they, que é do. E o he, she, it, que é o does. Por que virou does? Porque o verbo, nesse caso aqui, não é verbo, mas ele é auxiliar. Ele terminou com O. Quando ele foi para a terceira pessoa, ele acrescentou o E e o S. Então, por isso que ficou does. Vamos fazer o que a mais com o do? Nós precisamos também colocar o auxiliar da negativa. Qual que é o auxiliar da negativa? É o not. Então, aí nós começamos. Veja essa tabelinha que eu coloquei para vocês aqui. Ó. O I, todos os pronomes de um lado, depois o do e o does, aí tem um not com todos. Fiz a contração para facilitar para alguns, que tem alguns que utilizam, né? Tanto falando do, not, como também don't. I do not, I don't. You do not, you don't. Quando é na terceira pessoa, que é o he, she, it, o he does not, he doesn't. Vamos colocar a nossa primeira frase aqui para vocês irem acompanhando. Coloco ela aqui usando o I speak English well. Ou seja, eu falo inglês bem. Vamos agora colocar ela na negativa. Para falar assim, eu não falo inglês bem. Para isso acontecer no Simple Present, eu preciso colocar o auxiliar da negativa. O que é o auxiliar da negativa? É o not. Só que o not não vai sozinho. Ele precisa ser acompanhado de quem? Do do. Os dois entram junto ali no meio para poder fazer o resultado. Então, olha só. Observe ali. Então, vai ficar de que jeito? I don't speak English well. Um outro exemplo agora aqui. Ó. Um exemplo que eu coloquei na terceira pessoa. Na afirmativa está assim. He speaks English well. Não está? Estão vendo ali? Já coloquei os dois de uma vez para vocês perceberem que quando vai para a terceira pessoa, aí o que vai acontecer? Na negativa, o verbo volta para a primeira pessoa. Não entendi. Simplesmente o que vai acontecer com o verbo? Ele precisa voltar para a primeira pessoa, então ele não vai sofrer alteração. Então vai ficar a frase que nem aqui embaixo. Só que agora eu uso o auxiliar da negativa. Fica he does not speak English well. Ó, então vamos lá. Vamos agora para a segunda parte. Veja essa frase. Agora nós já estamos na interrogativa. A interrogativa, o que vai acontecer? Coloco o auxiliar na frente. Aqui está na afirmação. You speak English well? Agora, se eu fizer a pergunta, você fala inglês? Do you speak English well? E o ponto de interrogação. Ah, interessante. Então quer dizer que na pergunta o auxiliar começa. Se é o do e se é o does. Se for na negativa, ele é o auxiliar juntamente com o not. Antes do verbo. Basicamente é isso que nós precisamos para a aula de hoje. Entender que na negativa, juntamente com not, antes do verbo.
E para fazer a pergunta, começa a frase com o auxiliar. Deixe seu like, compartilhe e nos vemos no próximo vídeo. No próximo vídeo, então eu vou entrar um pouco mais adentro disso e colocar os detalhes. Hoje eu não coloquei, mas eu vou colocar mais alguns detalhes, porque depois do W vai vir o do does. O W, tem coisa ainda no meio que nós temos que trabalhar, mas é de pouco em pouco. Vou fazendo alguns vídeos mais curtos a partir de agora, para vocês pegarem os detalhes e daí fica mais fácil para nós corrermos para frente. Beleza? Até mais!